A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada por um bacilo denominado Mycobacterium lepra, um parasita intracelular que apresenta afinidade por células cutâneas e dos nervos periféricos. Hanseníase, esse é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje. E para falar sobre esse assunto e conhecer um pouco da história da antiga colônia Santa Marta, que hoje é o Hospital de Dermatologia e Reabilitação Santa Marta, nós vamos conversar com a diretora técnica do HDS, a doutora Mônica Ribeiro, que é infectologista. Muito obrigada pela participação, doutora Mônica. Obrigada a vocês pela oportunidade. Doutora Mônica, agora a hanseníase é uma doença que durante muito tempo conviveu com estigma de preconceito e que a única opção de tratamento era a internação compulsória. Essas medidas já evoluíram? Ah, com certeza, Desde a década de 80 que o tratamento efetivo existe, Porque de fato as pessoas eram isoladas anteriormente e internadas compulsoriamente na colônia porque não havia um tratamento efetivo, Então havia o temor de que a doença fosse transmitida para outras pessoas e se pensava na época que a única forma de impedir essa transmissão era isolando os doentes, Com o surgimento do tratamento efetivo, se tornou então não obrigatória a internação e os pacientes passaram a ser tratados na unidade básica de saúde. Doutora, agora quais são as principais especificidades da hanseníase, como as pessoas podem identificar ela e de que maneira que isso era tratado antigamente? Era só excluído ou havia alguma medicação paliativa? No início, bem no início, não havia nenhum tipo de tratamento. As pessoas eram só isoladas, e mantidas afastadas da sociedade. Depois houve um tratamento que não era muito efetivo, que era o uso de uma droga chamada sulfa. Então, mesmo no período da internação compulsória, mas nos últimos anos, havia o tratamento com a sulfa. Hoje, o tratamento moderno é muito mais eficaz, o tratamento com vários medicamentos. Esse tratamento é feito ambulatorialmente, quer dizer, o indivíduo não precisa sair da sua casa para tomar os medicamentos, são comprimidos, mas é mais de um medicamento, inclui a sulfa também, mas outras drogas, outros medicamentos. Então, esse paciente ele pode, num período de 6 meses a 1 ano, tomando a medicação, dependendo da forma, ficar completamente curado. Agora, a pessoa que tem o portador da hanseníase, o vírus, aliás, a bactéria, ela tem um tempo para se manifestar, ele fica inoculado por um determinado período? Sim, ele pode ficar sem apresentar manifestações. As primeiras manifestações da hanseníase são lesões comumente de pele, são manchas claras ou avermelhadas, geralmente com perda de sensibilidade no local das manchas. Essas manchas podem ocorrer em qualquer parte do corpo, E se a doença evoluir, geralmente ocorre acometimento dos nervos periféricos, O indivíduo também vai perdendo a sensibilidade nas extremidades, começa a ter adormecimento, formigamento, Se houver uma evolução mais progressiva sem tratamento, essa perda de sensibilidade vai levar às deformidades, Pode ocorrer ferida também nas extremidades, dos pés e das mãos e modificação da arquitetura das mãos, com espasmos, dor, principalmente nas extremidades.
Doutora, agora exatamente por ser uma doença infecto-contagiosa, assim como evoluiu o tratamento, evoluiu também a inibição do contágio, né? As pessoas que convivem, por exemplo, com um portador de hanseníase, eles também têm recurso hoje para que eles não sejam infectados. Sim. Tem todo um cuidado, né, da rede de saúde. Primeiro, a hanseníase só poderá ser controlada com o diagnóstico precoce dos casos e o tratamento. Por quê? O diagnóstico precoce dos casos e o tratamento evita o contágio das demais pessoas. Então, sempre que um indivíduo, uma pessoa diagnosticada, se faz uma avaliação também das pessoas que vivem com ela no mesmo domicílio, né? Então, a rede de saúde se obriga a fazer essa avaliação, avalia cada um, examina, faz diagnóstico de possíveis outras pessoas no mesmo domicílio e também a gente tem uma medida que pode ser tomada no sentido de estimular a imunidade, né, das pessoas que convivem com o doente para evitar que eles sejam afetados, né? Que é uma vacina. A vacina não é capaz de prevenir a transmissão da hanseníase, mas ela é capaz de melhorar a imunidade dos contatos para evitar que eles se contaminem. Agora, doutora Mônica, um aspecto interessante que a senhora pontuou até anteriormente à entrevista é que essa descentralização, e até é importante deixar claro que hoje o HDS não trata especificamente da hanseníase, e essa descentralização é um fator importante para que a doença tenha um menor contingente e também tenha esse estigma superado? Sim, a descentralização, ou seja, o diagnóstico e o tratamento da hanseníase hoje é feito em todas as unidades básicas de saúde, né, do município e do estado. Ele é um mecanismo de facilitar o acesso das pessoas, né, facilitar o diagnóstico, porque as pessoas têm mais facilidade de acesso a uma unidade básica de saúde do que uma unidade de referência centralizado, né? Então, facilita o acesso, facilita o diagnóstico e, por consequência, facilita o tratamento. E com isso também deixa de estigmatizar as pessoas, né? Porque a hanseníase é tratada como uma doença qualquer, né? Que pode ser diagnosticada e tratada em qualquer unidade de saúde. Apesar de todas essas evoluções, tanto no aspecto social quanto no aspecto da medicina, Goiás ainda apresenta um índice de manifestação da doença alto, né? Infelizmente, Goiás ainda é um dos estados que tem bastante hanseníase, né? Está aí entre os estados que são considerados endêmicos para hanseníase. A gente ainda não alcançou um estágio de controle efetivo da doença, né? Por isso é tão importante ações como essa, né, de divulgação, tanto para a comunidade, para as pessoas que podem adoecer, quanto para os profissionais de saúde, que muitos, infelizmente, ainda ignoram, né, a importância e, inclusive, a existência da hanseníase nos dias de hoje. Doutora, é possível prevenir a hanseníase? A única forma que nós temos de prevenção é o diagnóstico precoce dos casos, o tratamento e a avaliação das pessoas que convivem de forma muito próxima com esse doente que foi diagnosticado, né? Então, não existe uma outra forma, né, de transmitir a hanseníase. Assim, o contato puro e simples com o paciente com hanseníase não é por si só um risco imediato de transmissão, né? Porque o risco de transmissão ele existe a partir de um convívio muito longo e muito próximo, né? Então não é como antigamente que as pessoas pensavam que tem um paciente com hanseníase, eu preciso isolar ele, senão eu vou contaminar todo mundo que está em volta. Isso não é bem assim que funciona, o contágio não é tão fácil assim, vamos dizer. Mas se a gente conseguir diagnosticar precocemente e tratar precocemente todos os casos, essa é a melhor forma de prevenção.
Doutora, e para finalizar, quais são as orientações que a senhora passa ao nosso telespectador que às vezes percebeu na sua pele alguma mancha com pigmentação atípica para que ele possa ter uma capacidade de diagnóstico ou até de prevenção de algo que possa ser hanseníase? Não aguardar, né? Procurar o mais cedo possível o serviço de saúde, né? Como a gente já falou aqui reiteradas vezes, é a unidade básica de saúde, e principalmente manchas que tenham alteração de sensibilidade. Né? Manchas que tenham alteração de sensibilidade ou também mudança de sensibilidade nas extremidades. Né? Porque às vezes você também não vai ter mancha, mas se você perder ou tiver dormência persistente nas mãos e nos pés, é interessante também procurar a unidade de saúde para fazer o diagnóstico. E a cura é possível? A cura é possível, em todos os casos, desde que tratada adequadamente. Doutora Mônica, muito obrigada pela participação da senhora, pelas informações que a senhora apresentou aqui ao nosso telespectador. Obrigada a você. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E o programa Você Mais Saudável está de volta e o tema desta edição é a hanseníase. Nós estamos aqui na antiga colônia Santa Marta, onde na década de 40 foi construído um centro de internação compulsória para o tratamento da doença. Nós vamos falar agora com a Clédima, ela que é supervisora de reabilitação psicossocial e acompanha um pouco dessa história e dessa transformação da antiga colônia Santa Marta para onde hoje funciona o HDS, que é o Hospital de Dermatologia e Reabilitação, Clédima. Aqui, quando a gente chegou, eu imaginei como que eu não percebi que isso aconteceu aqui dentro da nossa cidade, que a internação compulsória tinha causado tantos sofrimentos sociais. Mas quando eu aqui cheguei, eu percebi que aqui também foram construídas muitas histórias de superação, foram construídas, muita gente teve a vida reconstruída nesse local. Então foi sim um local de isolamento, mas também de muita construção social, de muito apoio. Aqui os profissionais que trabalhavam aqui na época, as irmãs que tomavam conta da unidade, elas conseguiram trazer vida para essas pessoas. Então eu tenho muitas histórias de superação que aconteceram aqui nesse período que eu não posso deixar de ressaltar.
Clédima, hoje, apesar de ter modificado, o tratamento ter sido descentralizado, hoje o HDS não recebe só os pacientes de hanseníase, mas como todas as outras doenças dermatológicas, ainda existem 22 pacientes que residem aqui no HDS. Esses pacientes continuaram aqui no HDS, apesar de ter tido oportunidade de sair, mas os que aqui ficaram, eles continuam aqui porque eles não têm vínculo afetivo para morar fora do HDS. Então eles moram aqui. Quando a gente assumiu, a gente sabia que a gente tinha esse fato histórico que aconteceu anteriormente, que a gente tinha que ficar com eles o tempo todo. E essas pessoas acabaram construindo, às vezes, suas vidas inteiras aqui, né? Haja vista que existem ex-pacientes e ainda pacientes também que chegaram na ex-colônia Santa Marta crianças. Sim. São pacientes que viveram aqui, que estudaram aqui, que se profissionalizaram aqui. Muitos dos nossos antigos pacientes hoje também são profissionais da saúde que trabalham aqui na unidade. Então, existem casos de superação mesmo. Agora, Clédima, vamos acompanhar o depoimento de alguns pacientes que residem aqui e de pacientes que também residem no entorno, já que foi criado aqui, no entorno da ex-colônia Santa Marta, uma vila, né? Sim, hoje aqui a gente recebe e a gente prioriza o tratamento dos pacientes que já eram pacientes ex-colonos. Então, eles têm uma prioridade no tratamento aqui, haja vista que a atenção para eles sempre foi um pouco diferenciada. Então, vamos acompanhar os depoimentos. Eu vim muito jovem para cá, para dentro da colônia Santa Marta. O próprio paciente me recebeu, me levou ali para aquele hospital. A irmã falou, não, ela olhou para mim e falou, não, você não precisa ficar aqui não. Porque o meu problema era só no pé, né? Então, naquela época, aqui na colônia, eu me senti muita paz, mas também senti muita humilhação. Nossa, mas era muita humilhação. O meu irmão vinha visitar, tinha uns dias, né? Ele vinha, saía e vinha muita doação para cá para dentro, mas a pessoa não podia chegar na minha mão, entregar, jogava no chão. E aquilo era muito humilhante. Eu me sentia humilhada, né? Ali na praça tinha um ferro que batia quando vinha doação, jogava. Eu falei, ai, mas pra que isso, gente? Que você tem um cachorro, tem o seu pratinho, né? Pra dar comida. Mas vamos deixar isso pra lá, né? Que é bom recordar só coisas boas. Quando eu cheguei pra cá, né? Porque meu esposo teve a hanseníase já bem depois, né? Então ele nem interno aqui não foi, né? Mas do tempo que eu moro aqui mudou muito. Ainda há preconceito, ainda tem pessoas. Eu, como disse, nunca tive porque eu nem conhecia. Eu vim conhecer hanseníase depois que eu vim para cá, depois que meu esposo teve, né? Então eu vim saber o que era hanseníase. Mas assim, eu mesma não tenho preconceito de ninguém, mas a gente ainda percebe preconceito, né? Mas mudou muito, já melhorou muito, né? E ele, hoje, ele ainda faz Ele é uma pessoa normal, não. Ele, como diz, ele descobriu que tinha hanseníase bem no comecinho, sabe? Então ele não foi assim uma pessoa que sequelou nada. Ele é uma pessoa normal, sabe? Não tem sequela de nada. Cheguei aqui dia 5 de outubro de 1979, né? Eu sofri muito a chegar até aqui, né? Para chegar aqui eu sofri muito, né? Eu vim de Goiás, né? Antigamente aqui o carro que trazia, nós pegava lá e trazia para cá, era a onça, falava era onça, não falava ambulância, né? Era uma onça, um carro escuro, né? E botaram eu dentro desse carro escuro e desceram comigo aqui para baixo aqui, né, que foi na chegada do hospital, e aí quem me recebeu, mas eu fui muito bem recebida, né, porque aqui tinha as irmãs que eram uns brincos aqui, né, foi pai e mãe para mim, foi que me criou, né, eu fui criada aqui por uma freira que Deus já levou muito tempo, né, irmã Margarida, né,
Foi ela que me segurou na minha mão, porque eu vim experiente da vida, eu vim experiente, não sabia nada da vida, sabe, assim, muito sofrida. Sofri lá, aquele sofrimento foi lá, né, até eu chegar aqui, minha amiga, até descobrir, até eu achar um filho de Deus que foi lá na minha mãe, porque a gente era 2 irmãs que moravam com mãe, só com a mãe, né, e a outra não era paralítica, não andava, tinha a cabeça maior do que o corpo. Aí que era sofrimento, porque eu era menor e era para ajudar minha mãe. Aí eu caí na cama, né? Eu gritava de noite, que essa mão era de noite, eu com a mão para cima, né? Aí um prefeito foi na porta de casa um dia e falou para minha mãe: eu vou levar essa criança para dar um jeito, para não morrer aqui na frente da gente desse jeito, né? Eu até não gosto de ir na minha história, porque a minha história é muito doída, viu, filho? Eu fiquei aqui 12 anos sem ver parente nem aderente. 12 anos aqui, enfiado aqui, o povo tinha medo, vinha, às vezes vinha um parente meu aqui para ver, às vezes vinha, né? Os guardas não deixavam, seguravam eu por detrás, para eu não pegar nem na mão dos parentes, de alguns parentes que vinham, né? Muito pouco, né? Mas foi 12 anos sem ver ninguém da família. Eu sofri muito preconceito, foi lá, né? Lá eu fui ficado, foi jogado, não fiquei jogado porque tinha minha mãe abaixo de Deus, né? Eu tinha minha mãe que deu a mão para mim. Eu falo que hoje aqui eu estou no céu, eu até não sou muito de reclamar, porque eu falo que estou no céu, porque foi aqui que eu vim ver um vaso para fazer xixi. Lá eu caía dentro da privada, caí muitas vezes dentro daquele buraco, que antigamente era aquelas privadas, casinha, falava casinha, né? Mas hoje eu vivo aqui no céu, eu vivo no céu. E antigamente era sofrido, aqui era sofrido. Antigamente aqui foi muito sofrido. Eu sofri muito, a gente sofria muita humilhação, não por a unidade, porque aqui tinha tudo, como diz a doutora Mônica, que aqui já teve prefeito, delegado, cadeia, polícia, já teve tudo isso aqui. Mas as irmãs eram esteia, que as irmãs foi esteia meu aqui, que foi a família minha que me criou assim, irmã. Então, eu sou tão amorosa aqui dentro, que eu não tenho assim, às vezes eu penso em sair daqui e fico pesado de largar aqui, porque aqui foi minha vida. Eu estudo aqui desde quando eu internei, de 79, eu estudo, que eu ia para a escola com dor nessa mão, gritando, as irmãs faziam aquela injeção, aquela monocorte, eu ficava com o rosto, ó, aí para me paliar, aí eu ia para a escola com o caderninho debaixo do braço, a dor apertava, eu voltava para beber remédio no hospital. Eu não sabia nem pegar no lápis, você tinha que segurar minha mão no lápis, e eu louca para aprender a fazer o nome, né? Aí eu aprendi a fazer meu nome, hoje eu sei ler, eu cheguei, eu não tinha nada, só vim com 4 vestidos, só 4, um vestidinho no corpo e 3 lá na bolsinha, e 2 calcinhas, uma vestida e a outra. Menina, hoje eu tô rica, se você vai lá no meu baúzinho, tem roupa lá que eu fico, escolhendo que quer vestir. Tá vendo aí, ó, perdi meus dedos, ó, isso aqui foi da doença, ó, isso aqui foi da doença, ó, isso aqui eu tinha os dedos perfeitinhos, mas como foi cariando o osso, aí não teve jeito, o doutor teve que amputar, sabe? Tanto que minha mãe, mas eu lá, com nós lá em casa, sofreu preconceito, que as visitas, o povo sumiu da redondeza da nossa casa, nós precisando de caridade, do povo juntar para olhar, fugiram da casa nossa, nós lá, era assim como uns abandonados, e doentes na família, só era eu, na família lá em casa, que tinha minha mãe dentro de casa e a menina, né? E o velho, né? Mas ela não é, a menina era doente, mas de outro problema, que a menina tinha cabeça maior do que o corpo, ela não andava só. Mas você for conversar na minha história, na minha vida, minha filha, chora você não vai embora da colônia. Clédima, é realmente muito emocionante e um aprendizado para nós, né, a vivência dessas pessoas com a hanseníase e com esse sistema que já foi superado, mas que de alguma maneira deixaram marcas, né, deixou marcas. Sim, toda vez quando eu escuto a história de pacientes de ex-colonos e de pacientes residentes, eu me emociono porque hoje eu percebo, eu enxergo, eu olho para trás e enxergo quanto foi sofrido naquela época, mas o quanto foi necessário também, né? Porque naquela época não se tinha o que fazer, se pensava, se acreditava, a saúde coletiva preconizava esse isolamento, então era o que devia ser feito, mas o quanto foi sofrido socialmente para essas pessoas, até hoje eu me emociono muito de ouvir.
os depoimentos. Clédima, essas marcas, muitas vezes elas são permanentes, essas pessoas elas vão carregar esse estigma para o resto da vida. Aqui existe hoje um tratamento multifuncional. De que maneira vocês tratam também essas feridas psicológicas desses ex-colonos e desses 22 pacientes que ainda residem aqui? Eu acho que o tratamento humanizado, ele traz à tona essas questões sociais mesmo, e que a gente percebe, o paciente percebe a pessoa como um ser integral. Eu acho que essa atenção tem sido dada. As feridas, elas são sim abertas até hoje, e a gente procura saná-las com atenção, com cuidado, com humanidade, com respeito. É isso que a gente faz com eles. Aqui, onde nós estamos agora, faz parte desse trabalho multifuncional, né? São realizadas atividades físicas, acompanhamento de profissionais de áreas distintas, que visa dar uma melhor condição de vida para esse paciente? Sim, aqui é o ginásio de terapias, onde funciona a terapia ocupacional, a fisioterapia e a educação física. Nós temos outros espaços na unidade que também servem para esses fins. Nós temos a Casa Viva, que é o local onde acontecem os grupos terapêuticos, as aulas de psicoeducação, os temas que são abordados com eles e os consultórios de psicologia. Além de termos um ambulatório de especialidades médicas, com muitos médicos, com muitas especialidades, e ter um ambulatório de feridas crônicas, que a gente trata todos os tipos de feridas crônicas. Clédima, agora é importante esclarecer para o nosso telespectador que hoje o HDS ele funciona como uma unidade ambulatorial de especialidades gerais da medicina, não trata só da hanseníase como era antigamente a Colônia Santa Marta, né? Sim, como já foi falado anteriormente, a hanseníase é tratada na unidade básica de saúde. Hoje aqui a gente trata as sequelas da hanseníase também, quando esta vier encaminhada pela rede da saúde. Então nós temos várias especialidades médicas, a gente tende a construir aqui nesse local um hospital geriátrico, com a finalidade de tratamento e reabilitação geriátrica. Clédima, é importante frisar que essa opção de descentralizar, ela foi tomada com a proposta de abranger mais pessoas e fazer com que o acesso do tratamento da hanseníase esteja ao alcance de mais pessoas? Com certeza, é um fator que facilita a adesão das pessoas ao tratamento, porque o tratamento fica perto da casa, é mais fácil de identificação. O que eu acho importante ressaltar é que nós podemos desmistificar a doença, mas nós não podemos desvalorizá-la, porque é importante que as pessoas entendam que a hanseníase acontece, que a hanseníase é contagiosa, mas é importante que as pessoas saibam quando procurar ajuda médica, e a partir do momento que a pessoa se medica, ela passa a não ser agente transmissor. Então é importante que se detecte o mais precocemente possível. Clédima, é importante frisar para o nosso telespectador, para finalizar, de que o apoio da sociedade e essa visão preconceituosa da sociedade, que já evoluiu, mas que ainda existe, ela prejudica o paciente e inibe até o próprio tratamento da hanseníase? Sim, às vezes as pessoas têm medo de procurar o atendimento médico porque ela tem medo de ser diagnosticada com a doença. O fato é que a doença ela é curável, se é tratada no início, ela não vai deixar sequela, então é importante que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde se tiverem algum problema de lesão na pele ou de nervos periféricos ou de dormência, é necessário que se procure.
Muito obrigada pela sua participação no programa Você Mais Saudável. Um bom trabalho, Clédia. Obrigado vocês pela oportunidade. E o programa Você Mais Saudável fica por aqui. Eu te espero numa próxima edição.